Silêncio. Uma palavra ecoa através dos séculos, um chamado ancestral que ressoa nas profundezas da alma humana. Ela não é um grito de guerra, nem um lamento fúnebre, mas sim um sussurro, uma indagação constante que moldou o curso do pensamento ocidental. Conhece-te a ti mesmo. Essas palavras, inscritas no templo de Apolo em Delfos, foram um farol de um homem que ousou questionar tudo, que desafiou as convenções de sua época e que, ao fazê-lo, nos deixou um legado atemporal. Esse homem, cujo nome se tornou sinônimo de sabedoria e humildade, foi Sócrates. Mas, antes de mergulharmos no labirinto de seus pensamentos, permita-me levá-lo a uma jornada. Uma jornada que levará de volta às ruas poeirentas da antiga Atenas, onde um homem incomum, com uma barba descuidada e um olhar penetrante, ousou desafiar o status quo. Uma jornada para conhecer a história daquele que, ao declarar que nada sabia, despertou em nós a sede insaciável pelo conhecimento. Uma jornada, enfim, para desvendar os segredos da mente de um dos maiores filósofos que o mundo já viu. Prepare-se, então, pois o caminho que vamos trilhar juntos é uma exploração da sabedoria, uma busca pela verdade e uma reflexão sobre o significado da própria existência. Hoje, neste canal, que busca iluminar a mente e alimentar o espírito, vamos desvendar a vida e o legado de Sócrates. E se você, assim como nós, tem fome de conhecimento, prepare-se para mergulhar fundo na vida de um homem que mudou a história da filosofia. Bem-vindos ao Caminho da Sabedoria. Eu sou o seu guia nesta exploração da história e da filosofia. Você está pronto para desvendar os mistérios da sabedoria socrática? Então, junte-se a nós nesta aventura filosófica que vamos iniciar agora. E, lembre-se, o mais importante não é a resposta, mas sim a jornada da pergunta. Então, prepare-se para questionar tudo e, talvez, ao final desta exploração, você encontre as respostas que tanto busca dentro de si. Mas antes, vamos adentrar a história deste homem que se tornou um ícone da filosofia, alguém que dedicou sua vida a investigar as profundezas do ser humano. Está pronto para começar essa jornada? Então, vamos lá! O caminho da sabedoria o aguarda. Junte-se a nós nessa busca incessante pela verdade. Para entender Sócrates, é preciso primeiro conhecer Atenas de sua época. Uma cidade vibrante, o berço da democracia, um centro de comércio e cultura onde o debate e a retórica eram valorizados acima de tudo. Uma cidade que era um verdadeiro caldeirão de ideias, onde as mentes mais brilhantes da época se encontravam e confrontavam suas visões de mundo. Mas, no coração desta cidade pulsante, havia um homem diferente. Um homem que não se contentava com as respostas fáceis, que não se deixava levar pelas aparências e que, desde cedo, demonstrou um profundo interesse pela busca da verdade. Nascido por volta de 470 a.C., Sócrates era filho de Sofronisco, um escultor, e Fenarete, uma parteira. Uma origem modesta, que o distanciava dos círculos mais ricos e influentes da sociedade ateniense. Mas, se sua família não lhe proporcionou uma educação formal, ele certamente foi abençoado com uma mente inquisitiva e um espírito indomável. Seu pai lhe ensinou a arte de moldar a pedra, um ofício que, talvez, tenha lhe ensinado a importância da forma e da essência. Sua mãe, por sua vez, o aproximou do mistério da vida, do nascimento e da transformação. Uma combinação de influências que certamente moldaram seu caráter e sua visão de mundo. Mas, ao invés de seguir os passos de seu pai e se tornar um escultor, Sócrates sentiu um chamado mais profundo, um chamado para explorar as profundezas da alma humana. Ele passava horas no mercado, nos ginásios, nos templos e nas praças de Atenas, buscando interlocutores para seus debates. Seu método era simples, mas profundo: questionar, questionar e questionar. Ele se recusava a aceitar o conhecimento como algo dado, como uma verdade imutável.
Ele acreditava que a sabedoria não estava em possuir todas as respostas, mas sim em ter a coragem de fazer as perguntas certas. E, através de seus questionamentos incessantes, ele despertava em seus interlocutores a consciência de sua própria ignorância, o primeiro passo para a busca do verdadeiro conhecimento. Seus primeiros anos em Atenas foram cruciais para formar sua identidade e estabelecer sua missão. Ele se dedicou a observar, analisar e questionar tudo ao seu redor. Aprendeu sobre a política, a arte, a retórica e a filosofia, mas nunca se contentou com o conhecimento superficial. Sua sede de verdade o impulsionava a procurar sempre mais, a cavar mais fundo, a desvendar os mistérios da existência humana. E, assim, ele começou a trilhar seu próprio caminho, um caminho que levaria a se tornar um dos maiores filósofos da história. Mas, antes de prosseguirmos, pare um instante e reflita quantas vezes você se permitiu questionar o mundo ao seu redor? Quantas vezes você aceitou respostas prontas sem se perguntar se elas eram realmente verdadeiras? Sócrates nos ensina que o verdadeiro conhecimento começa com a coragem de questionar e de admitir a nossa própria ignorância. E, se você gostou deste início de exploração e se identifica com essa sede por conhecimento, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos dessa incrível jornada pela vida e a obra de Sócrates. A grande contribuição de Sócrates para a filosofia não foi a criação de um sistema complexo de pensamento, mas sim a sua metodologia única maiêutica. A palavra deriva do grego maieutique, que significa a arte de partejar. Uma analogia perfeita para o processo de questionamento socrático, que tinha como objetivo dar à luz novas ideias. Sócrates acreditava que a verdade já estava presente em cada indivíduo, adormecida, esperando para ser despertada. E, através de suas perguntas incisivas, ele ajudava seus interlocutores a trazer à luz esse conhecimento inato. Ele não oferecia respostas prontas, mas sim os guiava em um processo de autodescoberta, estimulando-os a examinar suas próprias crenças e valores. Seus diálogos eram uma verdadeira batalha de ideias, onde ele usava a ironia como arma, fingindo ignorância para desarmar seus oponentes e levá-los a contradizerem a si mesmos. Ele começava fazendo perguntas aparentemente simples, sobre conceitos básicos como justiça, coragem, beleza ou virtude. Mas, à medida que o diálogo avançava, ele aprofundava seus questionamentos, revelando as contradições e as inconsistências nos argumentos de seus interlocutores. E, através desse processo dialético, ele não buscava humilhar ou vencer os outros, mas sim conduzi-los à verdade, mesmo que essa verdade fosse a admissão de sua própria ignorância. Seu objetivo final não era provar que ele estava certo, mas sim levar seus interlocutores a reconhecerem a fragilidade de suas próprias certezas e a se abrirem para novas possibilidades. E, ao fazê-lo, ele os tornava mais sábios, mais conscientes e mais humildes. A maiêutica não era apenas um método de investigação filosófica, mas também uma forma de transformação pessoal. Era um convite para questionar tudo, para duvidar de tudo e para não se deixar levar pelas aparências. Era um chamado para a coragem de pensar por si mesmo, para a liberdade de buscar a verdade, mesmo que isso signifique desafiar as convenções e as tradições estabelecidas. Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento não poderia ser imposto de fora, mas sim que ele precisava ser descoberto por cada indivíduo através de um processo de reflexão e autoanálise. E, ao praticar a maiêutica, ele não apenas estimulava o pensamento crítico, mas também promovia a humildade intelectual. Ele sabia que o primeiro passo para aprender é reconhecer que não sabemos tudo, e que a busca pela verdade é um processo contínuo, que nunca termina. E, se você, assim como Sócrates, acredita na importância de questionar tudo e de buscar o conhecimento através da reflexão, deixe o seu comentário abaixo, compartilhando suas próprias experiências de autodescoberta. E continue conosco nessa jornada pela vida e a obra de Sócrates. Para Sócrates, a filosofia não era apenas uma busca abstrata pela verdade,
mas sim um guia prático para a vida. Ele acreditava que o objetivo principal da existência humana era alcançar a eudaimonia, um termo grego que pode ser traduzido como felicidade ou florescimento. Mas, para ele, a verdadeira felicidade não estava nos prazeres materiais, na riqueza ou no poder, mas sim na prática da virtude. Para Sócrates, a virtude era o conhecimento, e o vício era a ignorância. Ele acreditava que, se as pessoas soubessem o que é bom, elas inevitavelmente escolheriam o bem. Ele acreditava que ninguém faz o mal voluntariamente, mas sim por ignorância ou por falta de autoconhecimento. E, por isso, a busca pela virtude era, acima de tudo, uma jornada de autodescoberta, um processo de reconhecimento de nossas próprias falhas e limitações. A virtude, para ele, não era um conjunto de regras morais predefinidas, mas sim um modo de ser, uma forma de viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo ao redor. As 4 virtudes cardinais que ele mais valorizava eram a sabedoria, a coragem, a justiça e a moderação. A sabedoria, para Sócrates, era a capacidade de conhecer a si mesmo e de distinguir o bem do mal. A coragem era a força de enfrentar os desafios da vida com determinação e perseverança. A justiça era a prática da equidade e do respeito pelos outros. E a moderação era o equilíbrio, o autocontrole, a capacidade de evitar os extremos e de buscar harmonia em todas as áreas da vida. Mas, mais do que uma lista de virtudes, a ética socrática era um convite à reflexão e à ação. Ele não se limitava a pregar a importância da virtude, mas sim a praticá-la em sua própria vida. Ele enfrentou a pobreza, a oposição e, finalmente, a morte, sem jamais renunciar aos seus princípios. E, ao fazê-lo, ele se tornou um exemplo para todos nós, um modelo de integridade moral e de coragem intelectual. Sócrates acreditava que a vida sem reflexão não valia a pena ser vivida, que o ser humano era essencialmente um ser moral, com a capacidade de escolher o seu próprio caminho, de construir o seu próprio destino. E, ao nos convidar a buscar a virtude, ele nos lembrava que a felicidade não é um estado passivo, mas sim um esforço constante, um trabalho diário de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. E você, como tem buscado a virtude em sua vida? Que ações você tem tomado para ser uma pessoa melhor, para viver de acordo com seus princípios? Deixe sua reflexão nos comentários e continue explorando a sabedoria de Sócrates conosco. Mas a busca incessante pela verdade, a prática da virtude e o questionamento constante das convenções sociais não agradavam a todos em Atenas. A postura crítica de Sócrates em relação à democracia ateniense, aos políticos corruptos e aos sofistas que vendiam conhecimento como mercadoria o transformaram em um personagem controverso. Sua atitude desafiadora, sua recusa em se conformar com o status quo e sua capacidade de desmascarar a ignorância de seus interlocutores lhe renderam muitos inimigos poderosos. Ele foi acusado de corromper a juventude, de desrespeitar os deuses tradicionais e de introduzir novas divindades. Acusações absurdas, mas que encontraram eco em uma sociedade que se sentia ameaçada pelo seu pensamento livre e crítico. O método socrático, que tinha como objetivo despertar o pensamento crítico e a autonomia intelectual, era visto por alguns como uma ameaça à ordem estabelecida, como um perigo para a estabilidade política e social. Seus adversários viam seus questionamentos como uma forma de desmoralizar a juventude, de minar a fé nos valores tradicionais e de enfraquecer o poder dos governantes. Mas Sócrates não se deixava intimidar pelas críticas e pelos ataques. Ele continuava a questionar, a investigar e a desafiar o poder estabelecido, com a mesma coragem e determinação que o caracterizavam. Ele acreditava que a verdade era mais importante do que qualquer coisa e que a liberdade de pensamento era essencial para o progresso da humanidade. O conflito de Sócrates com a sociedade ateniense era um choque entre duas visões de mundo, uma que valorizava a tradição, a autoridade e a conformidade, e outra que valorizava a razão, a liberdade e a busca pela verdade.
Era um confronto entre o velho e o novo, entre a estagnação e a mudança, entre a ignorância e a sabedoria. E, ao se recusar a ceder às pressões sociais e políticas, Sócrates se tornou um símbolo de resistência, um modelo de coragem e integridade. Ele nos ensinou que a verdade nem sempre é popular e que defender o que acreditamos pode ter um preço, mas que esse preço vale a pena ser pago. E, se você, assim como Sócrates, acredita na importância de defender seus princípios, mesmo diante da oposição, deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas experiências de resistência e superação. O ápice do conflito entre Sócrates e a sociedade ateniense foi o seu julgamento. Uma farsa judicial que marcou para sempre a história da filosofia. Acusado de corromper a juventude e de desrespeitar os deuses tradicionais, Sócrates foi levado diante de um júri de 500 cidadãos atenienses, em um processo que não deixava margem para dúvidas. Seus adversários, liderados por Melito, Anito e Lícon, apresentaram acusações vagas e imprecisas, sem apresentar provas concretas de seus crimes. Eles se basearam em boatos, calúnias e preconceitos, buscando condená-lo a todo custo. Mas Sócrates não se deixou intimidar. Ele utilizou o mesmo método dialético que havia usado em seus diálogos, questionando seus acusadores, desmascarando suas contradições e revelando a fragilidade de suas acusações. Ele não se defendeu como um réu comum, pedindo clemência ou negando suas convicções. Ao contrário, ele reafirmou seus princípios, defendeu sua missão e se recusou a renunciar à sua busca pela verdade. Ele disse que não temia a morte, pois acreditava que o maior mal era a injustiça. Ele disse que preferia morrer do que abdicar de sua consciência e de sua liberdade. E, ao fazê-lo, ele demonstrou que sua vida era coerente com sua filosofia, que ele vivia de acordo com o que acreditava. Mas a sua coragem e a sua honestidade não foram suficientes para convencê-los. O júri, influenciado pela retórica de seus oponentes e pelo clima de intolerância que pairava sobre Atenas, o declarou culpado por uma pequena margem de votos. E, mesmo tendo a oportunidade de apresentar uma proposta de pena alternativa, ele se recusou a implorar por sua vida. Ele disse que a única pena que merecia era ser sustentado pelo Estado, como um benfeitor da sociedade. E, ao fazê-lo, ele provocou a ira dos jurados, que o condenaram à morte por envenenamento, com a ingestão de cicuta. O julgamento de Sócrates não foi apenas um erro judicial, mas também um marco na história da luta pela liberdade de pensamento e expressão. Ele nos ensinou que, em alguns momentos, é preciso pagar o preço da verdade, mesmo que esse preço seja a própria vida. E, se você, assim como Sócrates, acredita na importância de defender suas convicções, mesmo diante da adversidade, deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões sobre a coragem e a integridade. A morte de Sócrates, assim como sua vida, foi um ato de coragem e de coerência. Ele não fugiu, não se escondeu, não implorou por misericórdia. Ele aceitou sua sentença com serenidade e dignidade, demonstrando que a morte não era o fim, mas sim o último passo em sua jornada em busca da verdade. Ele passou seus últimos dias na prisão, dialogando com seus discípulos, debatendo sobre a imortalidade da alma e a importância da virtude. Ele não se deixou abater pelo medo ou pela tristeza, mas sim manteve seu espírito inabalável, sua fé na razão e na justiça. Seus discípulos, liderados por Platão, o visitavam diariamente, procurando consolo e sabedoria. E, em seus últimos momentos, ele compartilhou com eles sua visão de mundo, seu legado, sua filosofia. Ele recusou a oportunidade de escapar da prisão, acreditando que fugir seria uma traição aos seus princípios, uma negação de sua própria vida. Ele disse que era melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça, que era mais importante viver de acordo com seus valores do que salvar a própria pele. E, ao fazê-lo, ele se tornou um exemplo para todos nós, um modelo de integridade moral e de coragem intelectual.
No dia de sua execução, ele bebeu a cicuta com calma, sem hesitação. Ele disse que a morte era apenas uma passagem para outra vida e que não havia nada a temer. E, ao morrer, ele deixou para nós um legado que ecoa através dos séculos, uma fonte de inspiração e de sabedoria para todas as gerações. Sua morte não foi um fim, mas sim um começo, o nascimento de uma nova era na história da filosofia. Ele inspirou seus discípulos a continuar sua obra, a preservar suas ideias e a difundir seu pensamento por todo o mundo. Ele influenciou o pensamento de Platão, Aristóteles, os estoicos, os céticos e muitos outros filósofos que vieram depois dele. Ele se tornou um símbolo da busca pela verdade, da liberdade de pensamento e da importância de viver uma vida com significado. E, se você, assim como Sócrates, acredita na importância de viver uma vida autêntica, de buscar a verdade e de agir de acordo com seus princípios, deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões sobre a morte, a vida e o legado de Sócrates. Uma das frases mais famosas atribuídas a Sócrates é: "Só sei que nada sei." Uma declaração aparentemente paradoxal, mas que encerra em si a essência de sua filosofia. Para ele, o primeiro passo para o conhecimento era o reconhecimento da própria ignorância. Ele acreditava que a arrogância era o maior obstáculo para a sabedoria e que apenas aqueles que reconhecem suas próprias limitações estão verdadeiramente abertos para aprender. Essa famosa frase não era um lamento, mas sim um convite à humildade e à busca constante pela verdade. Ela expressava sua profunda convicção de que o conhecimento é infinito e que ninguém, nem mesmo os maiores sábios, jamais poderá alcançar a totalidade. Ele sabia que a verdade não é algo que se possa possuir, mas sim algo que se busca constantemente, através da reflexão, do diálogo e do questionamento. Ele acreditava que o verdadeiro conhecimento não é o acúmulo de informações, mas sim a compreensão da nossa própria ignorância. E, ao reconhecer que nada sabia, ele se mantinha humilde, aberto para novas ideias, livre de preconceitos e certezas. Ele sabia que o caminho do conhecimento é um processo contínuo, que nunca termina. E que, a cada resposta que encontramos, surgem novas perguntas, novos desafios. E, ao invés de se deixar desanimar pela sua própria ignorância, ele a transformou em um motor de busca, uma fonte de motivação para continuar aprendendo e questionando. Ele acreditava que a vida era uma jornada de autodescoberta e que o mais importante não era chegar a um destino final, mas sim aproveitar cada passo do caminho. E, ao nos convidar a reconhecer nossa própria ignorância, ele nos lembrava que a sabedoria não é uma conquista, mas sim um processo, um caminho que trilhamos ao longo da vida. Ele nos ensinou que o verdadeiro sábio não é aquele que sabe todas as respostas, mas sim aquele que sabe fazer as perguntas certas. E, se você, assim como Sócrates, acredita que o conhecimento é um processo contínuo de busca e autodescoberta, deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões sobre a humildade intelectual e o aprendizado constante. Além da busca pela verdade e da prática da virtude, Sócrates também valorizava o equilíbrio em todas as áreas da vida. Ele acreditava que a moderação era essencial para a felicidade e que os extremos, tanto na indulgência quanto na automortificação, eram prejudiciais ao bem-estar humano. Ele não era um asceta que negava os prazeres do mundo, mas sim um defensor do equilíbrio, da harmonia, da medida certa em todas as coisas. Ele acreditava que o prazer não era um mal em si, mas que, se fosse buscado de forma desmedida, poderia se tornar um vício, uma escravidão. E, por outro lado, a automortificação excessiva, a negação dos prazeres da vida, também era uma forma de desequilíbrio, uma fuga da realidade, uma renúncia à vida. Ele defendia que cada um deve encontrar o seu próprio caminho do meio, o seu ponto de equilíbrio, a sua medida certa. Ele nos convidava a aproveitar os prazeres da vida com moderação, sem nos deixar dominar por eles, sem nos tornar escravos dos nossos desejos. E, por outro lado, ele nos lembrava que a disciplina e o autocontrole são essenciais para o crescimento pessoal,
para o desenvolvimento das nossas virtudes e para a conquista da nossa liberdade. O equilíbrio socrático não era uma fórmula mágica, mas sim um processo de autoconhecimento, uma busca constante pela harmonia interior. Era um convite para viver com consciência, para fazer escolhas sábias, para cultivar a moderação em nossos pensamentos, em nossas emoções e em nossas ações. Ele acreditava que o verdadeiro bem-estar não era encontrado na busca desenfreada por prazeres, nem na negação total da vida, mas sim na capacidade de viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo ao nosso redor. Ele nos ensinou que a felicidade não é um estado estático, mas sim um processo dinâmico, uma dança constante entre o prazer e a dor, entre a ação e a reflexão, entre o desejo e a necessidade. E, ao nos convidar a buscar o equilíbrio, ele nos lembrava que a vida é uma arte, e que cada um de nós é o artista responsável por criar a sua própria obra de arte. E, se você, assim como Sócrates, acredita na importância de viver com moderação e equilíbrio, deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões sobre a busca da harmonia interior. Embora tenha vivido há mais de 2.400 anos, o pensamento de Sócrates continua relevante para nossa época. Sua busca pela verdade, sua defesa da virtude, sua valorização da humildade intelectual e sua busca pelo equilíbrio continuam sendo desafios para a humanidade. Em um mundo cada vez mais complexo, caótico e incerto, o legado de Sócrates nos oferece um guia para a vida, um farol para nos orientar em meio à escuridão da ignorância e da superficialidade. Ele nos lembra que a filosofia não é apenas uma disciplina acadêmica, mas sim um modo de vida, uma ferramenta para nos ajudar a compreender a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Ele nos convida a questionar as nossas crenças, a examinar os nossos valores, a desafiar as nossas certezas. Ele nos encoraja a pensar por nós mesmos, a buscar o conhecimento através da reflexão e do diálogo, a não aceitar respostas prontas e a não nos conformar com a ignorância. Sua mensagem é um apelo à liberdade de pensamento, à autonomia intelectual e à responsabilidade moral. Ele nos lembra que cada um de nós é o autor da sua própria história, o arquiteto do seu próprio destino, e que a vida é uma oportunidade para o crescimento pessoal, para a busca da sabedoria e para a realização do nosso potencial. Ele nos ensina que a felicidade não é um presente que recebemos, mas sim uma conquista que alcançamos através do nosso esforço e da nossa dedicação. E, ao nos deixar o seu legado, ele nos convida a honrar a sua memória, a continuar a sua busca pela verdade, a praticar a virtude e a viver com significado. Em um mundo que parece cada vez mais superficial e materialista, a sabedoria de Sócrates continua a ecoar através dos séculos, um chamado à reflexão, um convite à transformação, uma inspiração para uma vida mais autêntica e mais plena. E, se você, assim como nós, acredita que o pensamento de Sócrates continua relevante para o nosso tempo, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer o legado deste grande filósofo. Chegamos ao final desta jornada pela vida e o legado de Sócrates. Uma jornada que nos levou de volta às ruas poeirentas da antiga Atenas, para desvendar os segredos da mente de um dos maiores filósofos da história. Mas, mais do que um relato histórico, esta foi uma exploração da sabedoria, uma busca pela verdade, uma reflexão sobre o significado da própria existência. Sócrates nos ensinou que o primeiro passo para o conhecimento é o reconhecimento da própria ignorância. Ele nos convidou a questionar tudo, a não aceitar respostas prontas e a buscar a verdade através da reflexão e do diálogo. Ele nos mostrou que a virtude é o caminho para a felicidade e que o equilíbrio é essencial para o bem-estar. Ele nos deixou o exemplo de uma vida de coragem, de integridade e de coerência. E, ao fazer isso, ele nos deu um legado que ecoa através dos séculos, um guia para a vida, um farol para nos orientar em meio à escuridão. E agora, chegou o seu momento de reflexão. O que você aprendeu com a vida e o pensamento de Sócrates? Como você pode aplicar a sua sabedoria em sua própria vida? Que mudanças você pode fazer em suas crenças, em seus valores, em suas ações?
Deixe suas reflexões nos comentários abaixo. Compartilhe suas experiências de autodescoberta e vamos construir juntos uma comunidade de buscadores da verdade. E, se este vídeo despertou em você a sede por conhecimento, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos desta jornada pela sabedoria. Agradecemos por ter feito parte desta exploração. E lembre-se, a busca pela verdade é um caminho contínuo e a sabedoria está dentro de você. O mundo espera a sua reflexão, o seu questionamento, a sua busca pela verdade. Que o legado de Sócrates continue a inspirar a sua jornada e a iluminar o seu caminho. E lembre-se, você é o protagonista da sua própria história. E qual história você quer escrever?